Uhum. Tá bom.
as suas obras e os seus pensamentos. Eu virei para juntar todas as nações e línguas. Elas comparecerão e verão a minha glória, e a glória do Senhor será revelada, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor assim falou. Tuas portas estarão sempre abertas, não serão fechadas nem de dia nem de noite, para que te sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Prepare o caminho do Senhor, hosana ao filho de Davi, que tudo regerá. Hosanas e hosanas, cantemos ao Senhor. Fazei soar no templo tais cantos de louvor.
Quando Jesus entrou em Jerusalém, no dia em que chamamos de Domingo de Ramos, uma multidão eufórica por causa dos seus milagres poderosos o cercava e o saudava. Por causa de seus ensinamentos surpreendentes e especialmente porque ele ressuscitou o seu amigo Lázaro dos mortos, todos acreditavam ser ele o verdadeiro enviado de Deus. Eles conheciam tudo sobre ele e sabiam claramente o que as Escrituras diziam sobre o Messias. Antes da vinda de Jesus, João Batista pregou poderosamente no deserto, trazendo toda a nação de Israel ao arrependimento com a promessa de que o reino dos céus estava próximo. O tempo destinado havia chegado. O caminho do Senhor havia de ser preparado. Seu Messias, ou melhor, o verdadeiro rei de Israel, estava a caminho, mas a euforia e a ignorância foram misturadas com a incerteza. Se ele era o rei, o filho do Altíssimo, o que ele é? O que ele fará? E o que ele espera de nós? Jesus certamente cumpriu todas as promessas de um libertador. Ele curou os enfermos, alimentou um exército com 5 pães e 2 peixes, ressuscitou Lázaro e fez tantos outros milagres. Mas desde o início eles eram um povo dividido. Alguns o receberam de bom grado, outros tiveram dúvidas. Jesus não era apenas o que eles esperavam. Era muito familiar, comum e humilde demais para ser um rei. Alguns o rejeitavam abertamente, dizendo: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e outros pecadores?" Outros diziam: "Se o Messias vier, ele fará mais milagres do que este homem?" Muitos estavam experimentando o que o profeta Isaías havia escrito sobre o Messias. Como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura.
No dia em que Jesus foi apanhado e torturado, os discípulos não queriam ir a Jerusalém. Eles também não esperavam que Jesus fosse se entregar tão fácil sem lutar, principalmente depois de sua entrada triunfal na cidade, onde toda aquela multidão o aclamou como rei, gritando: Hosana! Quando o viram ser traído, julgado injustamente e condenado à morte, tudo em que eles acreditavam passou da crença para a descrença. Eles simplesmente não entendiam. Se ele era um rei, onde estava o esplendor de tal honra? Ou melhor, onde estava a autoridade e a soberania de um rei? Onde a coroa de ouro está e o manto cheio de esplendor e glória, deixaste a festa do teu lar e o fulgor das vestes tão brilhantes. Quem deixaria o céu e o seu trono para escolher aqui sofrer? Filho do bom Deus, adorado entre os querubins, se entregou por nós, Cristo, Mestre, Filho do bom Deus. Então sozinho numa cruz foi a sentença sem por nossas culpas, em troca só por nos amar e conceder perdão ao povo em trevas. Que amor tão grande aos que caídos se deu assim naquela cruz. Filho do bom Deus, adorado entre os querubins, se entregou por nós, Cristo, Mestre, Filho do bom Filho do bom Deus, adorado entre os querubins, se entregou por nós, Cristo, Mestre, Filho do bom Deus, Filho do bom Deus, bom Deus, bom Deus. Eles não entenderam que era necessário Jesus absorver o pecado do mundo e em seguida revelar a sua glória. Tudo o que podiam fazer era confiar no que ele disse e segui-lo. Eles não sabiam que, estando com Jesus em suas horas finais de vida,
passariam a ser testemunhas para testemunhar ao mundo sobre o maior evento da história da humanidade. Esse evento também mudaria radicalmente suas vidas. Jesus se entregou por eles, se entregou por nós, tomou sobre si as minhas e as suas iniquidades. Naquele dia, durante a morte de Jesus, os discípulos entenderam o que significa chamá-lo de Senhor e Rei. Grande dor que sofreu, suas mãos, mãos de amor, traição que suportou o soberano Rei. Nossa dor carregou, graça a Deus sim para os seus, e aos céus nos levará o soberano Rei. Soldado do seu amor, do seu reino, para sempre, grandioso e sublime amor do soberano Do Senhor, terno olhar, doce voz a chamar, toca os céus, meu coração, o soberano Rei. ressurgiu, vivo está, e hoje eu salvo estou, viverei só pra cantar ao soberano Rei. Santo Rei, e o seu amor sempre a sempre, grande amor. Ressurgiu, vivo está. e hoje eu salvo estou, viverei só pra cantar Ao e Senhor, meu Salvador. Havia muitas suposições sobre o rei que viria. Muitas profecias previam a vinda do Messias, mas este mistério seria revelado por Deus no momento certo. Jesus veio a primeira vez para livrar do pecado o servo sofredor, mas em sua segunda vinda ele é o Cristo exaltado, que vem em grande glória e poder para reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas como acreditar nisso se já fazia 3 dias que Jesus estava morto? Não há uma maneira de expressar o que os discípulos sentiam naqueles dias. Mas com certeza seus piores medos e torturas se tornaram alegria na mais bela manhã de todos os tempos.
E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E no centro do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos vi um cordeiro de pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava assentado sobre o trono. Havendo ele tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de receber o livro e de romper seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares. Eles proclamavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar e tudo o que neles há dizer: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Exaltemos o seu nome, adoremos nosso Rei. É Deus de maravilhas, água para a sede, e não deixe o servo ser.
Neste momento, convido a todos para que se coloquem em pé. Nós vamos ter uma palavra de oração. Vou pedir ao nosso irmão Álvaro que ele faça uma oração em favor do nosso irmão Marcelo, que irá compartilhar a porção da palavra de Deus. Álvaro, pai. Amém. Poder sentar, nosso irmão Marcelo está com a palavra. Boa noite. Temos ouvido uma exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo e eu creio que ficou claro a posição onde Ele está, assentado à destra da majestade nas alturas. É uma cantata que está exaltando esse aspecto glorioso, soberano do nosso Senhor Jesus. Eu quero ler Hebreus, capítulo 1, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Não tem nada que faz mais o meu coração exultar e emocionar do que pensar nessa imagem do meu Salvador, assentado à destra da majestade nas alturas. O Senhor Jesus, antes de se encarnar, havia várias profecias falando que ele seria um rei. A palavra diz em Lucas, capítulo 1, versículos 31 e 33, o seguinte: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Era a profecia antes do seu nascimento, que ele seria um rei, mas após o seu nascimento também os magos o procuraram dessa forma. Mateus capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Estes homens não pertenciam ao povo de Israel, mas mesmo assim foram direcionados por Deus a procurarem o rei que havia nascido, totalmente em harmonia com a profecia em relação àquela criança. Dentre muitas escrituras que nós temos, eu quero destacar também que, no seu julgamento, a pergunta a ser respondida era essa. Mateus 27, Jesus estava em pé ante o governador
e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Versículos 33 a 37. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos judeus. Então, toda a vida terrena do Senhor Jesus estava envolta à profecia de que ele era um rei, à dúvida de que de fato ele era um rei, à afirmação por alguns que realmente ele era um rei. Mas, afinal de contas, se Jesus era o rei prometido, né, e confirmado pela maneira como viveu, pelos milagres que fez, por que ele foi rejeitado? Por que ele foi crucificado? Por que o mundo não se curvou diante do Messias prometido? Jesus Cristo, o Rei soberano, ele era um rei diferente. Talvez seja essa a resposta. Um rei que não viveu nos palácios. O nascimento do Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo, como um homem, já prenunciava isso. Num lugar muito humilde, colocado numa manjedoura. Essa cena é uma cena tão emblemática para todos que nós não pensamos na implicação daquela cena, daquela criança deitada num local totalmente inadequado. Se fosse isso nos nossos dias, estaria em primeiro lugar nas manchetes por aí, tanto acusando, tentando dar resposta, por que sim, por que não. Foi algo realmente de muita humildade, e por que não dizer de muita humilhação para o soberano rei. Ser deitado num coxo, onde os animais comiam. Mas aquilo era um prenúncio do que seria a sua vida. Seria um rei vivendo no meio do povo, um rei que não foi encontrado nos palácios, mas junto aos pecadores, junto àquelas pessoas que, para aquela sociedade, eram uma escória, junto aos pobres, junto às crianças. É assim que o Senhor Jesus andou aqui neste mundo, nos dando uma lição de um verdadeiro rei, um rei que andou no meio do seu povo. Estradas empoeiradas, sede, vivendo, sendo sustentado pela riqueza de algumas mulheres. Algo realmente diferente, inesperado. Tanto é que aqueles magos foram procurá-lo no palácio. O rei deveria estar no palácio, mas não foi assim que ele viveu. Ele viveu entre o povo. Um rei que veio para servir. Nós ouvimos hoje na escola dominical, Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Um rei que se interessava pelas pessoas e não pelos rituais religiosos, pela hipocrisia daquele povo que eram considerados cegos, que não entravam para o reino e impediam que aqueles que queriam entrar, entrassem. O Senhor Jesus, ele mostra um novo conceito de ser bem-sucedido quando ele diz que aquele que quer ser o primeiro, seja ele o que sirva. Algo totalmente diferente para aquela época, tal qual é para os nossos dias. A maneira como ele viveu, servindo, mostrava que ele era um rei diferente. Lavou os pés dos discípulos, curou, ressuscitou pessoas, consolou, amou, chorou, recebeu crianças. Ele tomou a forma de um servo, como diz Filipenses 2.
Em figura humana ele foi conhecido e como um servo ele viveu aqui neste mundo. Mas as diferenças desse grande rei não param por aí. Ele também foi um rei rejeitado. E não foi rejeitado por uma classe simplesmente. Ele foi rejeitado pela sua própria família, os seus irmãos, né? Filhos de Maria e José, e ela teve mais filhos. E eles não creram no Senhor Jesus. Depois, né, quando a igreja é inaugurada, tudo indica que alguns vêm, inclusive Tiago sendo um deles. Mas no ministério do Senhor Jesus, os seus familiares não creram nele. Muitos discípulos o abandonaram. A multidão, como foi narrado aqui, que no domingo, né, o aclamou como um rei, logo na quinta-feira já estava pedindo a sua morte, anuindo com aquele julgamento injusto. Os seus contemporâneos não aceitaram. E que dizer daquela história entre os gadarenos, em que ele salvou, né, aquele homem daquele aprisionamento de muitos demônios, e aquele homem que vivia dentre os sepulcros, né, que não podia viver em família, que vivia nu. O Senhor Jesus o libertou, né, e trouxe ali uma grande mudança na vida daquele homem, a ponto que ele foi visto em sã consciência. Só que teve um efeito colateral, né? Muitos porcos foram perdidos. E é interessante pensar que eles rogaram a Jesus que se retirasse. Saia da nossa cidade. Nós não o queremos aqui. Então, muitas pessoas o rejeitaram. As autoridades o rejeitaram. As cidades por onde ele passava. Uma grande minoria, né? Uma pequena minoria, de fato, o aceitou. Agora, isso é muito interessante pensar que, sendo ele o próprio Deus, um rei soberano, ele poderia impor o seu reinado. E ninguém poderia resistir à sua autoridade, ao seu poder, não é mesmo? Nós não temos dúvida nenhuma de que, se ele quisesse, ele reinaria. E todos se ajoelhariam debaixo do seu grande poder, mas ele não fez assim. Ele não foi um déspota, um tirano. Ele não forçou ninguém a segui-lo ou a obedecê-lo. Ele foi um rei rejeitado. Como as Escrituras dizem, ele era o mais rejeitado entre os homens. Mas nós também vemos claramente nas Escrituras que ele foi um rei diferente, porque deu a sua vida pelo seu povo. Ele entregou a sua vida pelo seu povo. Quando ele foi preso, né, e eles ali prenderam as suas mãos, o seu discípulo resolveu, entre aspas, né, acudi-lo naquela situação, mas o Senhor Jesus diz algo interessante em João capítulo 10, versículos 17 e 18. Não é essa a referência. É Mateus 26, 50 a 54. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Palavras interessantes, né? Quando o seu discípulo tenta o acudir, ele diz: não, o meu propósito é cumprir as Escrituras. E as profecias mostravam que ele deveria morrer pelo seu povo. Seria totalmente diferente daquilo que se espera de um rei. Um rei, o que se espera é que ele seja protegido pelos seus súditos. Os seus súditos morram,
mas ele seja preservado. Normalmente é assim a história das guerras, mas neste caso, ele morreria pelos seus discípulos, e ele fez questão de fazer isso. A escritura que nós lemos de Marcos 10:45 fala que ele daria a sua vida em resgate por muitos. Essa palavra ali diz respeito a um resgate que é feito por preço. Ele resgataria o seu povo pelo preço da sua vida entregue na cruz. E uma última coisa que eu queria dizer nesse aspecto, desse rei diferente, é que ele era um rei que não podia ser retido pela morte. O grande rei Davi, ganhador de batalhas, um homem valente, foi sepultado. E na história do homem sempre foi assim. Grandes homens, grandes reinos, sempre tiveram um fim. Às vezes as suas sepulturas podem ser identificadas, outras vezes nem são mais. Mas o certo é que morreram. Mas para com esse rei, a coisa era diferente. Era impossível que a morte o retivesse. Olha só, assim, agora a referência de João 10, 17 e 18, que ele diz que a sua vida ninguém tira dele, mas ele voluntariamente a dá. Ele dá a sua vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Então, sentado no banco ali, eu estava pensando na angústia do pregador de tentar estar alinhado com a vontade de Deus. O que de fato nós precisamos entender essa noite é que o Senhor Jesus está vivo, assentado à destra de Deus, e que Ele volta para buscar a sua igreja, e depois de 7 anos de grande tribulação, Ele vem reinar sobre este mundo. Essas coisas estão escritas, determinadas, e não há nada que possa deter a vontade de Deus. Assim como era esse o desafio naquela época, e as pessoas não reconheceram, o é agora nos nossos dias. Você que está aqui, reconhece esse Rei soberano, que passou por tudo isso por amor de você, mas Ele sabia muito bem cada detalhe que Ele tinha que percorrer. Ele sabia muito bem que a morte nunca poderia retê-lo, nunca! Assim como o pecado nunca poderia vencê-lo, nunca! Assim como Satanás está para sempre derrotado, sempre. É diante desse rei que nós temos que nos curvar. Em Atos capítulo 2, versículos 23, diz assim: sendo este entregue pelo testemunho, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, ou as ânsias da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. É o que eu acabei de dizer. Ele era um rei diferente. O que foi falado sobre ele antes dele nascer, o seu reinado não terá fim. Ele não está sujeito àquilo que nós, os homens, estamos sujeitos. Pode recordar aí, mesmo você que, como eu, não foi talvez um estudante exímio, mas você lembra dos impérios que dominavam na época do Senhor Jesus mesmo, o Império Romano. Onde está o Império Romano? Mas o reinado de Jesus subsiste para sempre. Para sempre. A morte não poderia retê-lo. Os grilhões da morte foram quebrados com grande facilidade, porque ali estava o soberano rei. E se ele é um soberano rei diferente,
O seu reino também tem esse aspecto. O reino do Senhor Jesus Cristo é um reino invisível aos olhos naturais. Em Lucas capítulo 17, nós lemos isso. Interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E ele não estava dizendo que o reino de Deus estava dentro dos fariseus, né? Porque eles estavam rejeitando o Messias. O que ele estava dizendo é que o reino de Deus já estava em andamento. É o que eu disse agora há pouco. A história, a vontade soberana de Deus está em andamento. O Messias estava entre eles, mas eles não o reconheceram. Eles esperavam talvez que ele estivesse no palácio, mas o seu palácio era as ruas. Esperava que ele dominasse sobre as pessoas, mas ele dominaria pelo seu amor, pela transformação de suas vidas, pelo constranger do seu amor. O seu reino é invisível aos olhos naturais. Onde está o Senhor Jesus agora aqui, neste mundo? Visivelmente, quem pode mostrá-lo? A sua aparência? Quem são os governantes desse mundo aqui? Estão alinhados com o Senhor Jesus? Não. O seu reino é um reino invisível, mas ao mesmo tempo ele está entre nós. No coração daqueles que creem, na igreja militante que está pregando o Evangelho, procurando viver de uma maneira digna deste Senhor. E vale ressaltar que o Senhor Jesus não é o rei da igreja, ele é o cabeça da igreja. Um dia ele vai adotar, ele vai plenamente ser o rei sobre as nações, como foi cantado aqui. Mas hoje ele é o cabeça da igreja. Nós somos súditos desse rei que vai assumir o seu trono aqui neste mundo, mas não agora. E o que nós estamos frisando é esse aspecto invisível. Ele não está aqui, mas um dia estará. Você crê nisso? Que um dia esse mundo será governado pelo Senhor Jesus? As Escrituras afirmam isso. Mas isso não acontecerá antes que a igreja seja retirada. Não. Antes que venha um tempo da angústia de Jacó, que Israel seja julgado. Todo esse mundo, todas essas nações que rejeitaram o Messias, um dia serão julgadas. Mas a igreja será arrebatada antes. E estaremos para sempre com ele. Então, depois que ele vier, depois que a igreja foi tirada, depois da tribulação, que ele vier, aí ele será visto, como foi cantado aqui, entre as nuvens, todo olho verá. Ele estabelecerá o seu reino, e todas as nações se curvarão diante dele. Mas nessa dispensação que nós estamos agora, o seu reino é um reino invisível aos olhos humanos, mas plenamente visto e atestado pelos olhos da fé. O seu reino não é um reino deste mundo. João capítulo 18, e esse embate aqui é um embate muito interessante, onde o Senhor Jesus está colocado diante de uma autoridade, e a maneira como ele conversa com ela é muito reveladora. João 18, 33, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Nem ele mesmo acreditava nisso. Nem o próprio Pilatos acreditava nessa questão. Ele sabia que isso era mentira, que isso era inveja dos judeus. Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? A franqueza de Jesus. Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos:
logo tu és rei, né? Ele disse a respeito de um rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí Pilatos faz aquela pergunta célebre: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. O reino do Senhor Jesus não é um reino deste mundo. Diante daquela autoridade ali, que tinha muito poder, ele agiu com extrema serenidade. Em outro diálogo ele diz: nenhum poder você teria, se do alto não te fosse dado. É muito interessante quando ele diz: o meu reino não é daqui, porque senão os meus ministros se empenhariam. Podemos pensar nos seus discípulos, sim, mas podemos pensar no exército dos céus, que estava ao seu dispor, mas que naquele momento não interferiram, porque era o plano que ele chegasse até o Calvário e conquistasse aquela vitória cabal e depois fosse assunto aos céus e hoje pudesse ser pregado por nós como sendo a única solução para o pecado do homem. Então o reino dele não é deste mundo, mas aqueles que o pertencem ouvem a sua voz. Eu nasci a fim de dar testemunho da verdade. Você crê que a vida do Senhor Jesus é verdadeira? Você crê que a obra que ele fez é a única que pode perdoar os seus pecados e te levar ao céu, ou você acha que tem alguma outra possibilidade? Eu aceito que realmente ele veio, né? As provas são incontestáveis, eu gosto da religião, mas dizer que só essa é a opção aí já é demais para mim, talvez seja esse o seu pensamento. Mas ele diz aqui que ele nasceu e veio aqui a este mundo com o fim de testemunhar da verdade. Aqueles que são da verdade ouvem a sua voz. Crer no Senhor Jesus é não crer em mais nada além dele para a salvação da sua alma. E ele não está competindo com ninguém, ele reina soberano no centro da nossa fé, no nosso coração e na nossa alma. O aspecto desse reino diferente é que ele é um reino que é caracterizado não por coisas materiais simplesmente, mas como a Escritura diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não devemos estar nos gerando brigas ou polêmicas por aquilo que não é a aparência do reino. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A justiça que vem da cruz, não a nossa justiça própria, mas a justiça da cruz. Essa justiça da cruz, ela precisa ser aceita. E qual é a justiça da cruz? Todo homem está condenado à perdição eterna porque é um pecador. Era necessário que morresse alguém no seu lugar para que ele fosse um substituto. E que quando ele cresce nessa morte substituta, ele então seria perdoado dos seus pecados. E se assim não for, ele está condenado ao inferno. Então, aceitar a justiça de Deus é aceitar que você é um pecador e que está indo ao inferno, se tudo correr bem. Se tudo for no curso normal da sua vida, você está indo para o fogo do inferno. Independentemente de como você leva essa vida aqui, cumprindo seus deveres, sendo honesto, isso não importa em relação à salvação, não. A justiça que vem da cruz, ela prega essa mensagem. Todo homem é pecador, depravado, e a não ser que seja salvo, perdoado pela graça que está em Cristo Jesus, e essa graça é ele morrendo em nosso lugar, ressuscitando para a nossa justificação, ele está condenado. E o reino dos céus tem essa aparência de justiça, de paz, não de uma paz que significa ausência de problema ou tribulação, mas a paz que é dada pelo Senhor Jesus. A alegria, não a alegria que é proveniente de uma compra que você fez na internet,
mas é alegria no Espírito Santo, em se deleitar nas promessas do Senhor. Um rei soberano diferente, um reino igualmente diferente, um reino invisível aos olhos, um dia, sim, será visível, por enquanto não. Um reino que não é desse mundo, um reino com virtudes e valores diferentes. Mas como pertencer a esse reino? Marcos capítulo 1 nos fala. Versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Agora a maneira de entrar no reino de Deus: arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Há um homem que era um conhecedor das Escrituras, um judeu piedoso. O Senhor Jesus disse: se você não nascer de novo, você nem pode ver o reino de Deus. Arrependimento e fé é a maneira como você pode pertencer a esse reino. Como já dissemos, que estamos aqui sendo marcados na história da humanidade, num pontinho insignificante, nós estamos nele agora. Mas nessa história desenrolada pelo Deus soberano, nós poderemos estar nesse reino de Deus somente através do arrependimento e da fé. Arrependimento de quê? Dos seus pecados. Fé em quê? Fé no Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para a justificação e para a salvação de nossas almas. A palavra diz que existe o reino do Filho do seu amor e existe também o império das trevas. Todos aqueles que rejeitam a Jesus Cristo estão no império das trevas. Mas aquele que arrepende-se dos seus pecados e crê única e exclusivamente em Jesus, na sua obra de redenção, ele é passado, transportado para o reino do Filho do seu amor. Então, nessa noite, eu gostaria de encerrar essa pregação com essa conclusão. Para os judeus naquela época, em que essa história foi cantada aqui, né, que foi o caminho do Senhor Jesus até o Gólgota, a sua crucificação, né, a sua morte, seu sepultamento, e ao terceiro dia a sua ressurreição, depois de 40 dias a sua ascensão, aquilo era um testemunho para que todo aquele que presenciava pudesse crer, se arrepender e crer. Mas poucos foram os que fizeram isso, poucos. E ao longo da história, esse testemunho está sendo propagado, repetido, como nessa noite. Infelizmente, poucos os que têm crido. Nessa sala, muitos, né? Mas essa sala diante desse bairro, dessa cidade, são poucos. Diante do bilhões de pessoas no mundo inteiro, uma minoria tem de fato reconhecido a soberania do Senhor Jesus Cristo. E o nosso desejo essa noite, que você está aqui, que ainda não se rendeu aos pés de Jesus Cristo, possa fazer isso essa noite. Confessa o seu pecado, sabe? Creia no Senhor Jesus como sendo esse que morreu e ressuscitou para te salvar. E siga-o, aguarde-o. Nós estamos aguardando, os crentes que estão aqui estão aguardando o retorno de Cristo. E não porque nós achamos que vai ser daqui a 1000 anos, nós achamos que vai ser hoje. Ele volta para buscar a sua igreja. Não vai ter algo mais maravilhoso para o crente do que ser arrebatado aos céus. O cumprimento das promessas, imagina só isso. A concretização, o corpo transformado. Que maravilha será para nós, um aspecto final da nossa salvação. Vivemos nessa perspectiva, ou será que vivemos nessa perspectiva? Isso é para os crentes e para os descrentes que estão aqui. Você tem esperança do porvir? Ah, morreu, acabou, né? O inferno e o céu é que mesmo. Não é, não. Há muitas coisas a acontecer. Nós estamos num pequeno ponto
da história. A questão é, vamos nos ajoelhar diante desse soberano rei, que hoje está invisível, mas está assentado à destra de Deus, agora, voluntariamente, para servi-lo e aguardá-lo, ou um dia ajoelharemos na perdição eterna. Não é isso? Podemos fazer voluntariamente agora, pela ação do Espírito, ou um dia faremos forçadamente, reconhecendo o lugar de distância de Deus onde estaremos. A pregação do Evangelho é algo de suma importância. A pregação do Evangelho é seríssima. Eu tremo diante da pregação do Evangelho, porque pode mudar o destino de uma alma. Se o indivíduo crê no Evangelho, ele pode ser um cidadão dos céus. Se ele rejeita o Evangelho, ele vai para a eternidade sem Deus. Então, essa mensagem é a melhor mensagem, é a superior, é a única que deve ser ouvida e aceitada e crida. E que nessa noite, alguém que está aqui, por desventura ainda não creu no Evangelho, creia hoje na morte, na ressurreição do Salvador, para a salvação da sua alma. Amém. Convidar o coral para que possa vir aqui à frente. Nós vamos encerrar com mais um louvor. E, como dito pelo nosso irmão, sabiamente instruído pelo Espírito Santo do Senhor, aproveite a oportunidade. Não deixe a oportunidade passar de ter a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Deixe o Senhor reinar em seu coração. Deixe Ele ser soberano em sua vida. Deixe Ele ditar as regras que você precisa seguir, o caminho a ser trilhado, Jesus Cristo, para viver uma vida eterna na santa presença do nosso Deus e Pai. Não deixe essa oportunidade passar. Que o Espírito Santo de Deus continue a falar aos nossos corações nessa noite.
Vamos nos colocar em pé. Gostaria de pedir ao nosso irmão Elielson Pena que estivesse orando, agradecendo pelos momentos que nós passamos aqui e pedindo para que o Espírito Santo do Senhor continue a falar ao coração de todos aqui essa noite. E se o Senhor tem falado ao seu coração, você tem tido o desejo de entregar a vida ao Senhor Jesus, comunique a nós. Nós gostaríamos de estar orando com você.